Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz esteja na tua vida. Uma mensagem para a nossa reflexão sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a pura igreja. Quando eu estou falando pura igreja, eu não estou falando da minha ou da sua igreja. Não estou falando da Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional, Cristã do Brasil. Não, eu estou falando de uma igreja que está dentro destas igrejas, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja invisível, aquela a qual um dia ele vai arrebatar e está muito perto. Dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, reina paz, justiça, louvado o nome do Senhor. Para esta igreja pura e perfeita, está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os que estão em Cristo Jesus fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E note uma coisa, esta igreja é pura, esta igreja é perfeita, porque ela será arrebatada em muito breve. Dentro desta igreja, o Espírito Santo tem a plena liberdade de dirigir, guardar, e a incumbência dele é entregá-la, ela, do jeito que ela está, ao noivo perfeito, Jesus Cristo além das nuvens. Esta igreja aqui na terra, ela não tem placa. Na Bíblia Sagrada, ela é chamada de a Universal Assembleia dos Santos. Ela é chamada de Filadélfia. E para esta igreja, Jesus Cristo disse, está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler para vocês. Apocalipse, capítulo 3, vamos ver o que diz. Louvado o nome do Senhor. Vemos que Deus escolheu 7 igrejas, porque o número de Deus é o número 7. Ele trabalha dentro deste número. Mas quanto à igreja de Filadélfia, está escrito sobre ela, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, Jesus Cristo, o que é verdadeiro, Jesus Cristo, o que tem a chave de Davi, louvado o nome do Senhor, o que abre ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Jesus Cristo abriu para esta igreja um tempo de graça glorioso. Nós estamos dentro deste tempo. Todos nós, todo o povo da terra, está dentro desse tempo de graça. Mas a graça é um favor imerecido que esta igreja recebeu e guarda, e guardou. Está escrito o conselho dele para esta igreja. Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que Jesus Cristo chamou e colocou como modelo desta igreja e deu a ele os segredos para esta igreja. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 15, ele deixou dito para esta igreja, 1 Coríntios, capítulo 15, segredo que nem mesmo os juízes, os reis, os sacerdotes, os profetas do Antigo Testamento tiveram esses segredos. Deus guardou para revelar no último tempo a um dos seus apóstolos, que foi o apóstolo Paulo. E ele disse aqui, no versículo 50, agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Ele estava esperando esse acontecimento para o seu tempo, mas não era para o seu tempo, porque tinha coisas para acontecer no futuro. Ele disse: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ele estava falando do corpo humano, do seu corpo. Se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Esta é a esperança da igreja viva e fiel que está na terra. A igreja viva e fiel é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está dentro das igrejas. Cristãos, servos e servas de Deus, que estão aguardando o Senhor Jesus Cristo, que estão aguardando o arrebatamento. Para entrar para esta graça maravilhosa, o que precisamos fazer foi ouvir a palavra de Deus, foi acreditar na palavra de Deus, foi aceitar Jesus Cristo em nossa vida. Aí entramos para esta graça maravilhosa, entramos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus, sabendo que a sua igreja, o seu povo, iria passar por lutas, por tribulações, por aflições, ele deixou dito para o seu povo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele também deixou dito para a sua igreja, no evangelho dele, no evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o grande segredo que somente o povo de Deus sabe. Por isso se faz necessário anunciar o Evangelho. Porque o Deus desse século, que é Satanás, procura cegar a mente de muitos para que não veja, para que não tenha o conhecimento da verdade da palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo é simples e pura. E ela será arrebatada em breve. Se ele arrebatar a sua igreja agora, milhões vão. Se ele arrebatar a sua igreja daqui 1 hora, milhões vão. Se ele arrebatar a igreja amanhã, milhões vão. Se ele arrebatar a igreja depois de amanhã, milhões vão, porque a sua igreja já está preparada. Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou colocando o nome de ministério, mas é a igreja de Jesus Cristo. É uma igreja invisível, que ele enxerga ela na sua totalidade. E dentro da sua igreja, que é pura, o Espírito Santo está tendo a liberdade para operar, para falar aos corações. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que ele está fazendo. Ele está convencendo as pessoas. Ele está guardando a igreja, ele está conduzindo a igreja. E ele vai entregar a igreja pura e fiel ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada não dá legalidade a nenhum ministério para se chamar de fiel.
Quando você percebe que um líder está colocando aos seus membros o céu só para quem faz parte da sua igreja, esse líder está mentindo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sobre toda a face da terra. Apocalipse 5, 9 e 10 diz que Jesus Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nela, na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que será arrebatada não tem adúlteros, fornicários, avarentos, soberbos, ladrões. Não tem. Por isso ela é pura. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pactos, não tem envelopes, não tem as falcatruas que a gente está assistindo em larga escala em muitos lugares, como bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sal, água ungida, arruda, caneta ungida, tem de tudo hoje. O apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, ele não podia estar em todos os lugares. Então ele escreveu para a igreja dizendo: irmãos, o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. Ele não disse tem bala ungida, tem pacto, tem ato profético, tem campanha. Ele não disse isso. Ele disse tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Salmo, louvor, doutrina, palavra, estudo bíblico, mensagem, revelação, testemunho, os feitos que Deus fez e está fazendo. Ele estava preocupado com os irmãos. É isso que deve ter nos cultos. Mas o que vemos hoje são malabarismos dentro de alguns lugares, dentro de algumas igrejas. Cultos que viraram shows, onde os coaches ensinam, onde se cobram para pregar e se cobram caro, onde se cobra para pregar, para cantar e cobram-se muito caro. E pasmem vocês, em alguns lugares se estão colocando catracas para ser pago a entrada. Aonde está escrito, aonde Jesus Cristo disse, o que de graça recebei, de graça dai. Jesus não cobrou para pregar, os apóstolos não cobraram para pregar, para anunciar o evangelho. Hoje, o que estamos vendo é um comércio da fé exagerado. Olha o que vemos. O que deve ser ungido no culto? O que deve ser ungido? O pastor, os obreiros, as obreiras, os jovens, as crianças, os adolescentes. Não existe no nosso meio superunção, não existe. A mesma unção que está no pastor e nos obreiros é a mesma que está no jovem, nas crianças e sobre toda a igreja, é a mesma. O que deve ser ungido é o nosso louvor, a nossa mensagem, a nossa oração, o nosso culto. Deve ter a unção do Espírito Santo, porque tudo é para a glória de Deus. Não precisamos de materializar a nossa fé através de um copo de água, de um envelope, de uma bala, de uma rosa, de um pingente. Não. A nossa fé deve ser a mesma fé que está no livro de Hebreus, capítulo 11.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. O que nós esperamos e o que não vemos? Esperamos a transformação do nosso corpo? Esperamos ver a nova Jerusalém? Esperamos ver a pessoa bendita e preciosa do Senhor Jesus Cristo como Ele é? É por isso e para isso que estamos servindo a Ele diariamente. É claro que nós congregamos em uma igreja onde leva o nome na frente dela, mas particularmente nos esforçamos para fazer parte da igreja de Jesus Cristo, aquela que será arrebatada. E a igreja do Senhor Jesus que será arrebatada, o nome dela é a Universal Assembleia dos Santos. A igreja dos santos dos últimos dias, não estou falando dos mormons. A igreja de Filadélfia, que significa amor perfeito, amor ágape, o amor perfeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra, em breve será arrebatada. O apóstolo Paulo deixou a mais preciosa e pura revelação sobre o paz, o arrebatamento, a transformação do corpo dos crentes. Todos os irmãos e irmãs que já partiram, ninguém entrará na presença de Deus primeiro, antes que os milhões e milhões e milhões que estão vivos serão transformados. Ele diz que nós seremos transformados e nos uniremos aos que já dormiram e seremos juntos arrebatados para estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Os sinais já aconteceram tudo para que o arrebatamento aconteça. Está faltando muito pouco. Satanás não está perdendo tempo, ele está jogando todas as cartas para a frieza espiritual do povo de Deus. É claro que é cumprimento das Escrituras. Jesus Cristo mesmo disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele está falando da fé pura e verdadeira, porque a fé natural está cheia aí. As igrejas, os centros estão abarrotados. Mas ele estava falando exatamente da fé simples e pura. E é esta fé simples e pura que devemos permanecer nela. Louvado o nome do Senhor. Porque eu e você alcançamos a mais pura e preciosa bênção de Deus. Está no livro de Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A coisa mais linda e preciosa que podemos ter aqui na terra é a paz do Senhor Jesus Cristo. E muitos já perderam. Muitos vacilaram e perderam esta paz. Mas, irmão e irmã, não perca esta preciosa paz. É ela que nos mantém diante de Deus sóbrio. É ela que nos mantém diante de Deus com a consciência pura e agradável diante do Senhor nosso Deus. Eu vou parar por aqui. A igreja do Senhor em breve será arrebatada. A igreja que será arrebatada não é Assembleia Batista, Metodista, Wesleyana, não. É a igreja que está dentro destas igrejas. Que a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo continue de maneira forte sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva neste canal.
Não esqueça do like. O like é uma linguagem que o YouTube entende e ele libera mais as mensagens para as pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Amém.